Fala galera, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Desde ontem, né? Quanto tempo? Brincadeira, gente. Vamos lá então. Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar início à nossa aula. Gente, não repare aqui esse detalhe, aqui ó, esse fio, porque eu tenho uma luminária para poder ficar mais bem iluminado aqui para dar aula para vocês. Então, é justamente a fiação que eu coloco para poder ficar mais claro, porque senão fica muito escuro aqui, né? Então é por isso que acaba tendo essa fiação ali que o espelho acaba refletindo. Gente, nós vamos começar a aula de hoje. É uma aula mais delicada, tem cálculos, tá? Então eu vou pedir para vocês muita atenção na aula de hoje, porque é essencial, senão vocês perdem o fio da meada, principalmente porque um cálculo acaba dependendo do outro, tá? Então vamos lá, vou devagar, vou compartilhar minha tela com vocês. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar pelo WhatsApp, tá bom? Vamos então compartilhar. Então hoje nós vamos falar sobre planejamento e controle de produção, tá? Na aula passada, nas aulas passadas, né, nós falamos sobre sistemas de produção. A aula passada foi sobre localização das instalações, mas nós falamos sobre sistemas de produção, nós falamos sobre o projeto, né? Você projetar uma produção. E agora nós vamos para o planejamento da capacidade de produção. Então aqui é quanto eu posso produzir, tá? Então uma matéria um pouco mais complexa, mas nada que vocês não consigam pegar, tá bom? Então, gente, em primeiro lugar, o que é a capacidade produtiva? Em primeiro lugar é isso, tá? Então, é a escala de operações, é um termo que utiliza isso, né? De operações que podem ser realizadas pela empresa, né? Pela empresa como um todo, talvez por um setor, uma linha de montagem, uma determinada máquina, né? Um conjunto de setores, uma seção, enfim. É um termo que você determina quanto você pode produzir dentro de um determinado espaço, né? Quantidade máxima de produtos e serviços que a empresa ou uma determinada célula de produção pode produzir. Então, a gente está falando de capacidade. Capacidade, por exemplo, você vai pegar um ônibus, você tem lá a capacidade de 50 passageiros, tá? Inclusive, gostaria até de ressaltar, né? Muitas pessoas usam o termo capacidade máxima. Capacidade já é máxima, não existe capacidade mínima, e é redundante falar capacidade máxima. Então, capacidade. Então, é o máximo que eu consigo atingir. É o máximo que eu consigo produzir, né? Pensando lá no exemplo do ônibus, o máximo de pessoas sentadas dentro de um ônibus, de um determinado ônibus, é 50 pessoas, 48, não sei, depende do modelo, né? A capacidade de um carro é 5 passageiros, né? Contando o motorista, isso é a capacidade. Então, assim como tem capacidade em outras áreas, a gente tem como também calcular a capacidade produtiva, a capacidade de produção. Então, quando nós falamos sobre capacidade, classificação das capacidades de produção, elas podem ser calculadas aqui da seguinte forma, tá? Então nós temos a capacidade instalada, a disponível, a efetiva e a realizada ou a capacidade real. Nós vamos falar individualmente, de uma por uma, devagar, repetir. Vou ficar no WhatsApp, se for preciso também a gente abre um link e faz a aula ao vivo para esclarecer as dúvidas, tá bom? Então, em primeiro lugar, gente, a capacidade instalada. Então, é a quantidade máxima que um sistema produtivo consegue produzir sem interrupções e também desconsiderando as perdas, né? Então, quando a gente fala de capacidade instalada, é a capacidade numa jornada de 24 horas, sem contar pausa, sem interrupções, como se nada tivesse acontecendo para parar, né? Como se o funcionário não ficasse, não fizesse horário de almoço, como se ele não tivesse trocas de turno. É sem parar, é a capacidade máxima, usando a redundância, é o máximo que eu consigo produzir em 24 horas. Por exemplo,
Então a gente vai usar o exemplo, e é o exemplo que está na apostila de vocês, eu até preferi pegar justamente por isso, tá? Então você tem lá, uma fábrica de papel e celulose, ela tem a capacidade de produzir 8 toneladas por hora. A gente está falando da fábrica inteira. Qual é a capacidade instalada da fábrica, né? Então, capacidade instalada, 8 toneladas vezes 24 horas, porque é o que tem em um dia, tem 24 horas, vezes 30 dias, nós temos então 5.760 toneladas por mês. Vou fazer a conta aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas é isso daqui, 8 vezes 24 dá 192, vezes 30, 5.760, que é a conta que vocês conseguem chegar. É claro que a capacidade instalada, para que ela serve? Para você saber o máximo mesmo, né? Se você não tiver interrupção nenhuma, se você não tiver nenhum tipo de perda, a gente está pensando aqui sem nada de desperdício, sem nada de pausa, né? Então é o máximo que eu poderia produzir sem ter nenhum tipo de perda. Por que servem esses cálculos de capacidade, gente? Primeiro, porque a gente consegue calcular, por exemplo, quanto eu compro de matéria-prima. Se eu tenho aqui 5.760 toneladas por mês de capacidade de instalada, para que eu vou comprar 7.000 toneladas de matéria-prima, né? Não adianta. Então, isso daqui permite com que eu consiga calcular não só a matéria-prima, né, uso de maquinário, quanto eu vou de RH, estoque, quanto eu preciso dispor de estoque, né, porque aí eu não vou fazer estoque para 4.000 toneladas, eu vou precisar de um estoque maior. Então, tudo isso ele é pensado. Como que eu chego a essas 8 toneladas? É claro, isso daí, as 8 toneladas, você chega de uma maneira simples, né? Você vai calcular quanto que a sua máquina consegue produzir por hora, quanto que um funcionário operando aquela máquina consegue produzir por hora. Tudo isso ele entra no cálculo para você chegar aqui nas 8 toneladas que a gente falou aqui. Então, a capacidade instalada ela é justamente isso. É a capacidade que a fábrica tem sem nenhum tipo de interrupção ou pausa, tá bom? Espero que eu estou indo bem devagar, justamente porque essa matéria ela vai complicando um pouco. Aí nós temos também a capacidade disponível. Tá? O que é a capacidade disponível? Então, é a quantidade máxima que um sistema produtivo consegue produzir durante a jornada de trabalho disponível. Só que aqui eu estou desconsiderando as perdas também. Né? Então, em outras palavras, é a produção obtida de acordo com o período que a empresa efetivamente funciona, ignorando as pausas de manutenção e perdas por falha de produção. Então, vamos voltar aqui na capacidade instalada. Vocês estão percebendo que aqui ele calculou tudo em cima de 24 horas, né? Por quê? Aqui ele não está considerando, digamos que essa fábrica trabalhe somente 16 horas por dia. Então tem 8 horas aí que você, teoricamente, se você não colocou no papel, você colocou aleatoriamente, né? Aqui não, aqui é quanto realmente a fábrica funciona, quanto tempo ela trabalha realmente por dia ou por mês, né? Então, usando o mesmo exemplo, a fábrica de papel e celulose, né, do exemplo anterior, tem 720 horas mensais de capacidade, que é 24 horas, vou pegar o celular para a gente fazer as contas, 24 horas vezes 30 dias no mês, são 720 horas. Então, quando nós falamos sobre a capacidade disponível aqui, para você pensar em apenas um turno de 8 horas, trabalhando 5 dias por semana, a gente vai fazer um cálculo diferente. Porque aqui, esses 720 horas, a gente está contando que ela não vai parar. É 24 horas por dia, 30 dias por mês. Aqui não. Aqui você já está pensando o turno de 8 horas. Você já está começando a pegar a coisa fracionada. Né? Então, pensando que essa fábrica funciona somente 8 horas por dia e só 5 dias por semana, de segunda a sexta, por exemplo, a conta vai ser a seguinte. Primeiro eu vou pegar aqui as 8 horas
que ela vai funcionar, vezes os 5 dias por semana, então eu vou fazendo aqui no celular, vezes 4 semanas no mês. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o número de horas mensais. Então, 8 horas de trabalho por dia, vezes 5 dias por semana, e o 4 aqui são o número de semanas que tem um mês. Então, eu chego a esse número que é 160 horas mensais. Uma vez que eu cheguei aos 160 horas mensais, vezes as 8 toneladas por hora daqui do exercício anterior, vocês vão lembrar, a gente está trabalhando justamente com esse exercício aqui, as 8 toneladas, nós chegamos então a 1.280 toneladas por mês. Percebam que, qual a diferença daqui para a capacidade instalada, que é do exemplo anterior? Aqui a gente está trabalhando somente com 8 horas de funcionamento. Lá atrás nós trabalhamos contando 24 horas de funcionamento. Então é diferente, tá? E aí o cálculo serve para você fazer para vários exemplos. Então, aqui embaixo ele já dobrou. Ao invés de trabalhar somente um turno por dia de 8 horas, são 2 turnos. Então você vai fazer exatamente a mesma conta, só que aí você coloca entre parênteses e multiplica por 2. Você vai chegar a 320 horas mensais. Sendo que você consegue produzir 8 toneladas por hora, né, vezes as 320 horas mensais, vai chegar a 2.560 horas por mês. Então, gente, recapitulando, tá? Capacidade instalada trabalha com as 24 horas por dia. É a capacidade realmente, a quantidade máxima que você consegue produzir. Em 24 horas, você não está calculando tudo, você está calculando o dia cheio, o mês cheio. Aqui não, aqui você já começa a calcular com turno. Lembrando que as duas formas aqui, os dois primeiros tipos de capacidade, estão ignorando as pausas e as perdas também, tá? Então, em 2 turnos você vai multiplicar por 2 aqui, ó, nesse lugar, né? E aqui, se eu quiser fazer em 3 também, tá aqui. E isso, exatamente, aqui 3. E aqui em 4 turnos, só que aqui a gente já está trabalhando 7 dias por semana, tá? Então, são 4 equipes que revezam. E aí a conta chega aqui. Na verdade, esse 3 aqui está errado. Então, a conta é 3 vezes as 8 horas de trabalho, 7 dias por semana, as 4 semanas por mês. Tá bom? Espero que até aqui não tenham dúvidas. Qualquer coisa a gente pode fazer juntos aqui também, tá? Capacidade efetiva. O que é a capacidade efetiva? Você vai pegar a capacidade disponível, que é essa daqui, né? Você vai calcular, só que você vai subtrair todas as pausas previstas. Horário de almoço, né? Troca de máquina, preparação de equipamento, manutenção preventiva, você vai subtrair. Quantas vezes você parou, né? Então, você vai pegar o mesmo exemplo da fábrica lá do primeiro exemplo, né? Trabalhando 4 turnos por dia, 8 horas de trabalho durante 7 dias por semana, ela funciona 672 horas por mês. Então, caso haja uma previsão de pausas de 12 horas no total por mês, a empresa só funciona 660 horas, né? Então, com isso, você acaba, a capacidade efetiva é de 5.280 toneladas por mês, tá? Só um instantinho. Então, voltando aqui, gente, como eu havia falado no exemplo anterior, esse cálculo aqui está errado, aqui é 4, então vai dar 800, quer ver? Deixa eu fazer a conta para vocês aqui. Então, substituam, tá? Vai ser 8 vezes 7 vezes 4, é igual a 224 vezes 4, dá 896. Então, aqui também são 896 horas, menos 896 horas menos as 12 horas de pausa, dá 884 vezes 8 toneladas por hora, aí vai dar 7.072. Esse número aqui está incorreto, tá? É porque aqui eu estou com uma versão em PDF que eu não consigo alterar, tá? Mas aí é só fazer essa correção aí.
Gente, passado isso, a gente vai para a capacidade realizada ou real. O que é a capacidade realizada ou a capacidade real? É a capacidade em determinado período. É a real mesmo, né? Então aqui você pega a capacidade efetiva, porque ela já descontou as pausas, e agora você vai descontar também as perdas que não foram planejadas, como a ausência de matéria-prima, funcionário, energia, funcionário faltou, acabou a energia, a máquina, sei lá, aconteceu alguma coisa e tá desperdiçando, e aí você vai trabalhar dessa maneira, tá bom? Então, o mesmo exemplo, né, que nós estamos trabalhando desde o início, teve uma perda de produção de 20%. Então, você pega lá 5.280 toneladas por mês, vezes 80%, que é igual a 4.224 toneladas por mês. Porque você está tirando, né? Você está fazendo vezes 80, que você já está ignorando os 20%. Seria isso, tá? Gente, grau de utilização. O que é o grau de utilização? O cálculo ele permite medir qual percentual da capacidade disponível a empresa está utilizando. Então eu tenho lá uma capacidade disponível de 5.000 toneladas, mas eu estou utilizando somente 3.000. Aí ele faz esse cálculo. Então é uma forma simples. Você pega a capacidade realizada e divide pela capacidade disponível. Então, no mesmo exemplo, né? Você pega aqui 4.224 toneladas, que é a capacidade realizada, divide por 5.376, que é a capacidade disponível, que dá 0,79. Ou seja, se você multiplicar por 100, dá 79% também. Tá? E aqui nós temos também o índice de eficiência. O que é o cálculo do índice de eficiência? Ele permite estabelecer uma relação entre os níveis de produção real e a capacidade efetiva, que leva em conta as pausas programadas. Então, ele mede a eficiência. A gente falou lá no início sobre eficiência e eficácia. Aqui ele mede a eficiência. Então, é um cálculo muito simples também, que é capacidade realizada dividido pela capacidade efetiva, e aí você chega ao resultado igual aos demais, tá bom? Então, gente, aqui nós temos um exercício, eu vou deixar esse exercício para vocês, e aí a gente pode depois fazer a correção deles juntos, tá? Eu vou deixar os slides disponíveis, tá? E aí a gente vai fazer as correções aqui também. Tem mais exercícios, vocês podem utilizar tranquilamente aí, tá? O que eu gostaria de falar para vocês, eu só quero que vocês entendam primeiro, esses cálculos, hoje em dia já existem sistemas que fazem esses cálculos, é tudo informatizado, então não se preocupem em relação a isso com o mercado de trabalho, porque é uma coisa que não vai, provavelmente vocês não vão ter que calcular manualmente, tá? Como não tem que calcular manualmente, eu não vou cobrar isso na avaliação de vocês, tá? É uma coisa que eu tenho comigo, que eu acho que é importante vocês saberem que existe o cálculo, né? Mas existem sistemas informatizados que fazem isso hoje, mas eu prefiro não cobrar isso de vocês em avaliação. Então, todos esses cálculos que eu ensinei, quero que vocês aprendam e tudo mais, mas eu não vou cobrar, tá? Aqui nós vamos falar um pouco sobre a teoria das restrições. O que é a teoria das restrições? Ela desenvolve, então, uma abordagem específica para você aferir quais são as restrições do processo. Olha que interessante aqui essa imagem aqui, né? Você tem um elo da corrente que saiu por algum motivo. E eu tenho um clips aqui substituindo o elo da corrente. Isso daqui é uma restrição no meu processo produtivo. É como se uma máquina parar, né? Então, a gente tem que pensar sempre na teoria das restrições como um problema, né? Algo que está incoerente no meio daquela cadeia produtiva. Então, todo o processo de produção ele possui algumas limitações. E se a gente entender isso como uma corrente, esse elo mais fraco é aquele que restringe a solução, né? Então, aqui vamos pensar aqui num exemplo de gargalo. O que é o gargalo? É onde está o problema, onde está atrasando a sua produção. Então, aqui entra a matéria-prima, que é o MP aqui. A máquina A, ela tem a capacidade de produzir 11 peças por dia. A máquina B, 9, a C, 5
a D 8 e a E 15 peças. E aí só sai 5 produtos acabados. Por que, que o gargalo está aqui? Porque não adianta eu entrar com matéria-prima aqui para 11 peças, porque daqui para cá, 2 peças vão ficar perdidas aqui no meio do caminho. Eu não vou ter como fazer 11 aqui na máquina B também. Então aqui no meio do caminho, já 2 já vão ficar perdidas. E aqui já vão ficar mais 4. Né? Se eu for fazer em consideração a máquina A, são 6 peças a mais. Então eu tenho esse gargalo, e aí eu tenho que pensar nisso como uma forma de me basear a produção através daqui. Se eu tenho uma máquina que tem um gargalo aqui, que são 5 peças por dia, aqui na frente eu vou ter que começar a matéria-prima na máquina, vou começar com 5 já, porque daí eu não evito estoque entre uma máquina e outra, né? E aí sai o produto acabado. Então, para resolver o gargalo, ou eu tenho que aumentar a capacidade produtiva dessa máquina, e aí eu consigo trabalhar com uma produção maior, né, um produto acabado maior, ou eu tenho que adaptar toda a produção com a capacidade dessa máquina aqui, tá bom? Então, a teoria das restrições, a gente tem essas você tem que pensar sempre nessas 5 premissas básicas. Então, primeiro, você tem que identificar qual é a restrição do sistema, onde está morando o problema. Você tem que identificar isso, né? Você tem que definir como explorar as restrições do sistema. Então, uma vez que eu identifiquei, ok, mas e aí, o que eu vou fazer em relação a isso? E aí entra a questão do gargalo, que é o que eu falei. Será que eu tenho que comprar mais uma máquina? Será que eu tenho que aproveitar a minha produção e me basear por ela, né? E eu tenho também o pulmão, né? O pulmão é um estoque extra, né? Um fôlego extra que a produção tem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E aí, geralmente, a gente tem que sempre subordinar tudo ao gargalo ou à restrição. Não tem como. É como eu falei, senão eu vou ficar gerando estoque toda entre uma máquina e outra. Se a gente pensar aqui que são 11 peças por dia, em 30 dias, imagina quanto de estoque não vai ter aqui, né? Então, tem que subordinar tudo ao gargalo ou à restrição. Elevar o limite da restrição do sistema. Então, você tem que procurar tentar sempre aumentar o limite. Lá daquela máquina que faz 5 peças, a gente tem que procurar trabalhar sempre com mais. E sempre repetir o processo, tá bom? Gente, a gente vai falar um pouco mais sobre gargalo, vai fazer alguns exercícios também, tá? Porque eu acho que gargalo, sim, é muito importante. Deixa eu só parar de compartilhar a tela. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre gargalo, é muito utilizado até hoje, mas eu vou focar hoje com vocês, então, mais nessa questão dos cálculos. Se vocês quiserem, a gente pode fazer juntos, tá? Vou deixar para vocês tentarem fazer primeiro, e aí depois a gente volta e continua juntos, tá bom? Faz uma correção. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta agora pelo WhatsApp. Até mais.